Então, pessoal, bem-vindos a Saber remotamente. Hoje a gente vai ter essa primeira palestra com o grande Paulo, que é um cara sensacional. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele e ele é um exemplo de profissional, então eu espero que vocês aproveitem bastante a palestra que ele vai dar. Ele vai trabalhar um pouco sobre a cultura de engenharia. Então, acho que para quem está começando no mercado de trabalho é um papo bem importante. E é isso aí. Vai que é tua, Paulo. Demais, né? E a Glide, quando ela falou que é um grande cara, ela foi bem literal, tá? É 1,90 m e uns 100 quilos, mais ou menos. E é isso. Então, reajam aí, eu não sei como é que faz, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí. Alguém fala alguma coisa aí. Estão me ouvindo? Acho que estão. Estão falando no chat que Ah, estão. boa. Então tá, valeu. Eu não vou conseguir prestar atenção no chat. Glide, me ajuda aí. Se surgir alguma pergunta, fica bem à Pode vontade, deixar. assim. Tá, Então beleza. tá bom. A nossa ideia aqui, então, vai ser falar um pouquinho sobre essa questão de cultura de engenharia, né? E aí eu vou aproveitar e fazer a introdução desse papo, me apresentando e falando um pouquinho sobre essa minha história com a cultura de engenharia, né? Eu escrevi minha primeira linha de código talvez antes de vocês terem nascido, assim. E isso entrega um pouco a minha idade, né? Com certeza. E fiz faculdade de ciência da computação, então também tenho esse bom relacionamento, né, com a academia, né, várias pessoas incríveis que eu conheci durante a minha carreira, né, entraram no meio acadêmico, né, foram fazer mestrado, doutorado, algumas estão fora do país, grandes pessoas fazendo grandes pesquisas, né, e trazendo para a nossa área uma série de coisas que é bem importante. E eu costumo me definir como uma pessoa que gosta de aplicar a teoria, assim. Então, eu sempre tive muito interesse em saber como é que as coisas acontecem e o que tem debaixo do capô, né? Como a gente costuma falar, e então eu gosto muito de olhar para as teorias, para as pesquisas, o que as pessoas estão olhando e trazer aquilo para aplicação prática, né? E vocês vão ver que durante essa nossa conversa sobre cultura de engenharia, apesar de ela ter uma perspectiva bem prática das coisas, assim, ela traz muito conceito, assim. Então, esses minutos que a gente vai ter aqui, né, obviamente que eles são só uma visão geral, assim, eu convido vocês depois a entrarem em contato, né, eu sou bem acessível, a Glide pode fazer a ponte aí desse contato, mas entre em contato comigo se ficarem com curiosidade de alguma coisa, se não concordarem também com algo que eu disse, essa discussão é sempre rica e faz com que a gente cresça, né? Então, a minha história, né, com computação, ela começa aí, né, profissionalmente falando, há mais de 20 anos já, né, no mercado de trabalho, trabalhando com engenharia de software, principalmente. E hoje em dia eu procuro achar maneiras mais eficazes de fazer a coisa, né? Então, como que a gente faz para conseguir atingir os resultados, né? E para mim, dentro desse ambiente que a gente tem hoje, onde as empresas e os profissionais mesmo, eles procuram encontrar essa escala, né, que a gente chama tanto, é como que a gente consegue melhorar muito o resultado, impactar muitas pessoas com o que a gente faz, de uma maneira muito sustentável, né? E para mim a cultura é um elemento chave para esse tipo de problema, né? De encontrar eficácia naquilo que a gente faz. E a cultura de engenharia de software, para mim, ela tem um papel extremamente importante nessa conta toda.
e é por isso que eu me interesso tanto por ela, né? Então vamos encurtar a história aqui e falar. Esses 3 pilares, então, são uma materialização de como eu penso em engenharia de software, né? E fazendo uma prévia aqui, um disclaimer, né? Não significa que eles são coisas para serem copiadas e colocadas para colocar. Essa organização de 3 pilares, elas têm muito mais a ver como a minha cabeça pensa e como que eu vou tangibilizar isso para trazer para vocês, do que dizer que esses 3 pilares são receita para fazer a coisa acontecer de verdade. Não. Pensem nesses 3 pilares como sendo uma maneira da gente conversar e uma maneira de organizar essa coisa cultural, né, que não é tão tangível assim, e trazer em exemplos que sejam um pouco mais tangíveis para a gente poder trazer essa conversa, tá? E em falando de disclaimer, tem uma outra coisa, né? Essa conversa toda aqui, ela só faz sentido se algumas coisas foram verdade para a gente, tá? Então, a primeira coisa que essa conversa só faz sentido, né? A gente falar sobre engenharia, falar sobre cultura de engenharia, se a gente acreditar que, independente da circunstância, a gente sempre tem espaço para melhorar o que a gente faz, né? Se a gente não acreditar que algo que a gente faz deixa espaço para melhoria, essa conversa que a gente vai falar aqui de cultura de engenharia não faz sentido nenhum. E aí a gente pode parar por aqui, né? Mas uma outra coisa que eu acredito que a gente tem que tratar como sendo verdade essa conversa que ela só vai fazer sentido se essas melhorias que existem, né, em termos de espaço, elas podem ser feitas por nós mesmos. Assim, a gente não depende de outras pessoas para fazer isso. A gente só depende da gente, né, para conseguir melhorar qualquer coisa, né, que a gente veja como oportunidade de melhoria. E uma outra coisa que essa conversa só faz sentido é se a gente pode começar essa melhoria hoje, né? Não é amanhã, não é ano que vem, não é daqui 2 semanas, é começar hoje, né? A gente enxerga que existe espaço para melhoria, a gente sabe que é capaz de fazer essa melhoria por nós mesmos, a gente consegue ser agente e vetor dessa melhoria e a gente pode começar essa melhoria hoje, né? Então, essa é um pouco da história, né? Só que isso aqui tem sido meio que um mantra para mim há muito tempo, assim. Mas não fui eu que falei isso, né? Quem disse isso foi esse senhor aqui, né? Que hoje é um senhor, né? Que é o Kent Beck. E o Kent Beck é autor de uma das coisas que fez uma diferença gigantesca para mim enquanto engenheiro de software, que é o Extreme Programming. Vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar ainda, procurem saber como é. Que é uma maneira de se olhar para o nosso trabalho técnico, né, de uma forma eficaz, né? Que é isso que eu estou falando, né? Como que a gente olha para os princípios que regem a nossa maneira de trabalhar, como que a gente faz para seguir e resolver os problemas que realmente importam. Então, tem tudo a ver com isso. E o Extreme Programming me ajudou a me tornar um engenheiro de software mais eficaz, né? Então, por isso que essas coisas têm sido um mantra para mim. E o Kent Beck, o grande guru, digamos assim, né? Pelo menos dessa parte, né, de excelência técnica e de engenharia de software, e é algo que eu sigo bastante. Então, fica a dica para vocês, se vocês não conhecem ainda, procurarem conhecer, mesmo que seja para falar, pô, besteira isso aqui, não quero saber. Mas vale a pena olhar, mesmo que seja para refutar, né? E aí, falando sobre essa conta, né, essa junção de cultura, né, com engenharia de software, eu gosto de falar um pouquinho sobre a cultura, né? E daí, para isso, eu trago uma citação do próprio Kent Beck ali, né? E essa citação dele, para mim, ilustra bastante a maneira com a qual eu vejo o mundo. Glide, você que tá me auxiliando aí, tá tudo bem por aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu não tenho feedback nenhum aqui, daí é meio estranho. Tá tudo certo aí?
Eu acho que tá todo mundo vivo e eu acredito que tá todo mundo ouvindo. Mas Boa, aí, boa. Oi, eu se tá tô todo ouvindo. mundo. Beleza. Não dá para garantir, né? Mas tá bom, já tem É, o feedback de vocês dois, já dá para entender. Então tá bom, gente. Falando sobre essa questão de cultura, né? E por que que essa citação do Kent Beck, para mim, ilustra bem o que é cultura? Porque ele fala que ele não é um ótimo programador, né? Ele falou que sou apenas um bom programador com bons hábitos, né? E para mim, cultura tem a ver com hábito, né? A única diferença é que a cultura, geralmente, quando a gente, né, tenta falar sobre esse elemento que é até meio místico, assim, né? Eles são os hábitos coletivos, né? Então você pega um grupo de pessoas, né? Quais são os hábitos que esse grupo de pessoa costuma ter e os porquês desses hábitos e assim por diante, e isso é uma ilustração de uma cultura daquele grupo, né? Então eu costumo dizer que a cultura, né, de um grupo, ela é influenciada pelos indivíduos, né, desse grupo, porque às vezes o grupo com uma certa organização, né, um grupo de pessoas, né, com aqueles indivíduos definidos, recebe uma outra pessoa de fora, essa cultura ela vai mudar. Né? Ela vai mudar porque ela vai sofrer a influência dessa pessoa que está chegando. Né? Então, eu costumo dizer que a cultura, né, de um grupo ela é muito dinâmica e ela depende da mudança dos indivíduos. Né? Então, por isso que falando aqui sobre cultura e fazendo aquele gancho com aquelas 3 provocações, né? Nós, enquanto indivíduos, né, achando que a gente é capaz de começar a melhoria das coisas, a gente pode sim influenciar a cultura. A partir do momento que a gente traz para o nosso grupo hábitos diferentes, né, maneiras diferentes de fazer. Mas tentando desmistificar um pouquinho o que é essa cultura, né? E como é que ela cresce, né? Como é que ela aparece e como é que ela se espalha, eu vou ilustrar para vocês aqui uma situação, né? Então imagina que vocês estão no dia a dia de vocês, né? Numa situação com o grupo, né? Com esse grupo, né? Um grupo que vocês, pode ser o grupo da facul, pode ser o grupo do trabalho, né? O grupo, sei lá, que a gente tenha. E vocês, enquanto indivíduos, se deparam com uma oportunidade de melhoria. Então vocês falam, pô, isso aqui que aconteceu não é tão legal, né? Poderia ser melhor, poderia acontecer diferente, né? E na hora que a gente se depara com essa possibilidade de melhoria, a gente tem 2 caminhos possíveis, né? A gente pode simplesmente ignorar e falar, cara, deixa para lá isso aí, não vou fazer nada com isso, ou eu posso fazer alguma coisa, né? Posso pegar aquela oportunidade de melhoria e tentar fazer alguma coisa para aquilo, né? Se a gente escolhe esse rumo de ignorar a coisa, a gente vai levar esse nosso sistema, né? Esse sistema onde esse nosso grupo, né, de pessoas está inserido, o que essas pessoas fazem, o porquê que elas estão como grupo, né? A gente vai empilhando oportunidade de melhoria não aproveitada, né? E esses problemas vão se empilhando e o que a gente vai acabar tendo? À medida que a gente vai ignorando todos esses problemas, a gente vai deteriorando essa nossa relação, deteriorando esse nosso sistema, né? Essa nossa coisa de trabalho. Por outro lado, se a gente, na hora que se depara com uma oportunidade de melhoria, a gente decide tomar uma ação com relação a ela, a gente vai estar levando esse nosso sistema para otimização, a gente vai estar melhorando esse sistema. E notem que na hora que eu falei de agir, eu não disse se aquela ação deu certo ou não. Isso é independente. Então, o simples fato de a gente se deparar com uma oportunidade de melhoria e fazer alguma coisa com aquilo, independente se deu certo ou errado aquilo que a gente fez, já leva a gente para uma situação melhor do que ignorar aquele problema, né? Pelo menos no médio e longo prazo, né? Pode ser que instantaneamente aquela ação gere algum problema que faça a coisa ficar pior, mas olhando no ciclo de vida do sistema como um todo, a tendência é que leve a gente para uma otimização, né?
Aqui as saídas, né? As duas saídas possíveis de acerto e de uma ação, né? É o acerto e uma falha, né? Um erro, né? Algo que não se esperava. Quando a gente acerta alguma coisa, naturalmente a gente se motiva a agir novamente, né? Então, né, a gente ganha os parabéns, né, tapinha nas costas e tal, o reconhecimento, né, da ação que a gente tomou e do acerto que a gente teve, faz com que naturalmente a gente se motive e da próxima vez que a gente tiver uma oportunidade de melhoria, a gente está mais propenso a tomar alguma atitude, né, e não a ignorar. Por outro lado, na hora que a gente erra, se a gente recebe a culpa, né, por aquele erro, né, e simplesmente se olha o fato de errar e não o fato de agir, né, a atitude, né, de agir, e a gente só olha a instância e o fato do erro, muito provavelmente essa culpabilidade vai fazer com que da próxima vez, por medo da exposição, né, e da punição e assim por diante, a nossa propensão de ação, o nosso comportamento seja de ignorar o problema, né? Então, por isso que é tão importante, na hora que a gente está num grupo, né, a gente pensar no comportamento e não no resultado daquele comportamento, simplesmente. Óbvio que o resultado é o que a gente espera, né? Mas quando um grupo está se formando, uma cultura está se formando, quando a gente está amadurecendo, né, um sistema, né, de trabalho, né, e assim por diante, a gente tem que conseguir olhar e reconhecer a ação e não necessariamente o resultado, né? E aí, na hora que a gente olha, né, como a coisa sendo positiva, a ação, e a gente entende que o erro, a falha, faz parte daquele ato, né, é uma saída possível para a coisa mais importante que é a ação, a gente gera aprendizado. E esse aprendizado também motiva a gente a agir uma próxima vez. Até porque a gente eliminando uma maneira errada de fazer, a gente fica com uma probabilidade maior de acertar, né? Então, essa é uma conta simples, né? Então, a gente olhando o erro, a falha, como algo inerente da ação, né, da exposição e assim por diante, a gente gera esse aprendizado que também vai motivar a gente a agir, porque a gente está mais propenso a acertar de uma próxima vez, né? E assim por diante, né? Já dizia o grande filósofo Neymar, né? Só bate quem erra, né? No caso, ele estava querendo falar só erra quem bate o pênalti, né? Mas é exatamente isso. Na hora que a gente age, se expõe, se coloca, a gente está sujeito a errar. E esse erro ele tem que ser enxergado como aprendizado. Se mesmo assim a gente está num grupo que talvez não tenha esse hábito, né, de olhar para os erros como parte do processo, olhando para a gente mesmo, né, naquela relação entre nós e aquela vozinha que tem dentro da nossa cabeça, que só pode ser uma, né, não pode ser duas, a gente tem que nos permitir também, né, esse erro, né? E essa permissão para tentar algo novo e errar, e a gente se perdoar, né, e aprender com aquilo e assim por diante, também faz parte do processo de otimizar o nosso sistema, de otimizar o nosso trabalho, e isso faz com que nós nos tornemos profissionais melhores. No caso, profissionais de engenharia de software melhor, né? Então, isso é um pouco. Beleza, gente? Então, olhando para isso, né, pensando em cultura como sendo um conjunto de hábitos, né, e esses hábitos que podem ser reforçados, encorajados ou desencorajados, dependendo como essa relação, esse grupo, né, de pessoas, né, trata com essa coisa, a cultura ela pode ser remédio para os nossos problemas, porque a gente encoraja a ação e à medida que a gente toma uma ação, independente do acerto e do erro, isso nos leva para otimização do sistema, né, para deixar a coisa melhor do que estava antes, né? Ou ela pode ser veneno, né? Porque uma cultura que reforça hábitos ruins, ela vai ser veneno, porque ela vai levar a gente para o caminho não tão bom. Eu costumo dizer que mudanças culturais, né, que não necessariamente elas são tão fáceis de acontecer, né?
elas, para mim, elas são como um barco, por exemplo. Né? Você está indo numa direção dentro de um barco, quanto maior o barco, mais difícil que é a questão da própria inércia, né? Então, você está andando para frente com um barco, você precisa ir para trás. Não é porque você vai colocar o motor do barco no reverso a toda força que o barco vai ir para frente, para trás. Ele vai levar um tempo para conseguir vencer aquela resistência do movimento, né? Que estava antes. E aí ele vai fazer o retorno depois de um tempo. Né? Então, a mudança de cultura, ela tem essa característica. A gente toma atitudes hoje e a gente vai ver o resultado dessas atitudes só daqui a um pouco. Então, por isso que cultura é um negócio que a gente precisa estar mexendo sempre. A gente precisa olhar para ela hoje, né? Porque ela vai levar um tempo para trazer o resultado. Então, quanto mais tempo você levar para olhar para a cultura, mais tempo você vai levar para ter os resultados, né? Então, essa é um pouco da coisa. Beleza, gente? Como é que tá aí? Estou falando muito rápido, muito devagar? Vocês estão conseguindo ouvir? Acho que tem. Oi. Deu para ouvir bem aqui. Tá dando para acompanhar, beleza. Maravilha, gente. Então, já me identifiquei aqui. Boa. Sim. De vez em quando eu vou fazer essas perguntinhas até para eu ouvir o feedback de vocês, para saber se vai que caiu a call e eu estou falando sozinho aqui faz meia hora, né? Daí a gente te grita. Então tá, manda o WhatsApp aí, Eduardo, você que sabe. Então tá. Então vamos lá, vamos falar de engenharia de software, né? E para falar de engenharia de software, eu também trouxe uma outra citação, né? Como eu me identifico muito com das diversas disciplinas, né? Das diversas conversas que a gente pode ter dentro da engenharia de software, né? A que eu mais gosto é a escrita de código mesmo, né? Codificação e assim por diante. Embora só escrever código não resolve problema nenhum, né? Então, por isso que a engenharia de software ela é composta por várias disciplinas ali, né? Para olhar para várias perspectivas de como a gente pode utilizar software para resolver um problema de uma pessoa real, né? Mas como eu gosto muito de escrever código, eu trouxe essa frase do Martin Fowler, que também é uma pessoa extremamente importante dentro da nossa área. Tanto o Kent Beck quanto o Martin Fowler são signatários do Manifesto Ágil, né? Vocês devem ter ouvido falar. Então, esses dois caras, eles estavam lá na hora que o Manifesto Ágil foi concebido, né? Então, os caras têm um entendimento legal das coisas. E olha o que o Martin Fowler falou, né? Ele diz que qualquer pessoa, né, qualquer bobo consegue escrever código que o computador consiga entender, né? Obviamente, a gente escreve na sintaxe da linguagem, vem o tradutor, faz a mudança, chega lá no processador a instrução binária, né? Dentro daquele set de instruções que aquele processador entende, e ele vai executar, né? Agora, se aquilo foi bem escrito ou mal escrito, o computador não consegue ter isso. Ele vai executar o que chegar para ele executar, né? Mas olha só o que ele fala, né? Ele diz que bons programadores escrevem código que humanos possam entender. Então, quando a gente fala de engenharia de software, por que eu trago essa situação? Porque a gente não escreve código ou a gente não constrói software por construir. Porque construir software é uma coisa muito difícil de fazer, né? Requer uma série de energia e assim por diante. E tem uma coisa que às vezes a gente ignora, né? É muito comum a gente ignorar, mas toda vez que a gente coloca um software para rodar, a gente tem que manter aquele software, né? A gente tem que manter aquilo funcionando, tem que monitorar, tem que ver quando está dando erro, tem que atualizar, tem que adaptar aquele software e tal. Então, todo esse processo de resolver o problema de uma pessoa utilizando o software é um processo muito custoso, né? Eu costumo dizer que resolver problemas através de software custa a vida das pessoas, né? E o Martin Fowler, ele fala um pouco disso, né? A gente escrever código com propósito, não só para resolver problemas de pessoas,
mas para que outras pessoas consigam colaborar com essa escrita e que possam fazer com que o trabalho dessa solução ela seja feita de maneira colaborativa. Mas para a gente poder colaborar em cima de um software, a gente tem que escrever primeiro o software que as pessoas consigam entender, né? Para poder colaborar. E a engenharia de software, ela tem, entre outras disciplinas, essa capacidade de organizar as pessoas para colaboração, né? Para escrever código junto, né? E aí, falando sobre software, eu costumo dizer que, pô, se você for definir uma coisa que você tem certeza que vai acontecer com o teu software, é que ele vai mudar, ele vai precisar mudar, né? De alguma maneira, né? E até o nome é software, né? Se fosse para ser rígido, né? Se fosse para não ser mutável, ia ser hardware, não ia ser software, né? E aí o que acontece é que o software ele é soft por quê? Porque ele se adapta à necessidade. E o detalhe, se adapta à necessidade de quem? Da pessoa para quem aquele software serve, para quem aquela pessoa para quem aquele software está resolvendo um problema. Ou quem aquele software está ajudando a resolver um problema. E essa necessidade dessa pessoa, ela vai mudar a partir do tempo. Então, o software, para poder cumprir o papel que ele tem que se adaptar, né? E na hora que a gente não escreve um software que pode ser entendido por humanos, né? A gente não escreve código que pode ser lido e entendido por humanos, dificilmente a gente vai conseguir trazer pessoas que vão nos ajudar a adaptar esse software, né? Uma outra coisa, se o software ele se adapta à necessidade, o software ele evolui, né? E aí eu digo que a evolução do software ele tem a ver com crescimento e diminuição, né? Porque evoluir um software também parte do princípio de extrair coisas de dentro dele, né? Existiu uma estatística aí, eu vou falar mesmo assim, mas eu não tenho mais a referência, mas que, né, algo em torno de 70%, né, das features que a gente tem nos softwares, principalmente quando a gente trabalhava, né, nos softwares que eram, né, grandes aglomerados de features, né, resolviam poucos problemas, mas era bom o software que tinha um monte de feature, né? E a gente tinha que 70% dessas features de software não eram utilizadas, né, com frequência. E isso é muito ruim, porque, cara, cada linha de código não executada ou executada de uma maneira incorreta, ela só vai fazer crescer a probabilidade de ocorrer um bug, né? Porque a quantidade de bugs de um software ela é proporcional à quantidade de linhas de código que a gente tem. Quanto mais linha, mais bug vai ter. Isso é certo, né? E quanto mais linhas de código, mais difícil de entender e mais fácil de colocar mais bugs, né? Então, essa é um pouco da coisa. Então, um software ele evolui também diminuindo de tamanho, também sabendo resolver de maneira mais assertiva qual é o problema do usuário, né? E com isso precisa de menos feature, precisa de menos código. Então, a evolução do software passa por isso também. E aí, uma coisa que eu trago, que é a citação também da Mary Poppendieck. Inclusive, caras, eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve o TDC, que é um evento, né, para desenvolvedores, né, que aconteceu na última semana de agosto, aí, né, semana passada, inclusive, ou na retrasada, na passada, eu acho que foi, ou na retrasada, não sei. Mas o que acontece é que a Mary Poppendieck, ela fez uma palestra lá no TDC e, cara, eu sou fã dessa mulher há muito tempo por causa do livro que ela escreveu, do Lean Software Development, que também é algo que driva muito a minha maneira de pensar, assim. E a oportunidade de ouvir ela falando, assim, sobre essas coisas. E olha o que ela trouxe, né, nessa citação, né? Ela falou que, cara, qualquer mudança num requisito, né, que a gente precisa resolver com o software, mesmo que essa mudança seja muito tardia, ela é uma vantagem competitiva. Por quê? Porque a gente, mesmo que bem de maneira tardia,
a gente está fazendo o software fazer aquilo que ele precisava fazer. Então, a mudança de um requisito, né, por mais que quebre planejamentos e assim por diante, ela é uma vantagem competitiva e a gente tem que estar aberto a essa mudança. É melhor quebrar um planejamento, quebrar uma data de entrega, do que entregar algo que não vai servir para nada, né? Então, essa coisa é muito forte, assim. Então, o software, ele tem uma missão, né? E a missão é resolver problema dos usuários. E se, por acaso, a gente tem uma parte do nosso software que não resolve problema de ninguém, ela não deve existir. A gente tem que tirá-la de lá, porque ela só vai atrapalhar, né? Então, isso é um pouco da coisa. E aí, como a gente constrói o nosso software, pode ser remédio, porque se a gente olhar para o software com essa missão, a gente se utilizar de boas práticas, da maneira de fazer, pensando que a gente vai precisar colaborar, não só com outras pessoas desenvolvedoras, né, com outras pessoas engenheiras de software, mas que a gente vai colaborar também com as nossas pessoas clientes, né, com as pessoas usuárias e assim por diante. E nessa colaboração, né, a gente precisa construir comunicação e entendimento. Se a gente constrói o software com essa missão de servir quem tem que servir, mínimo necessário para fazer o que precisa ser feito, sempre tendo em mente o usuário, a pessoa que vai tirar proveito daquele software, o software ele é remédio. Ele resolve os nossos problemas e eles nos ajudam no dia a dia. Agora, se a gente não pensa nisso, se a gente escreve o software por software porque a gente gosta da linguagem XPTO ou porque a gente quer testar um novo padrão de design e aquilo a gente injeta dentro do nosso código sem propósito, aquilo vai se tornar veneno, porque um dia aquilo vai cobrar o seu preço, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre dívida técnica e tal, e tem a ver com isso. Então, a maneira com que a gente constrói software, ele pode nos ajudar muito e resolver problema de muita gente, e ser remédio para as muitas dores, mas também pode ser veneno, né? Pode atrapalhar, né? E assim por diante. Então tá, galera. Aí, muito baseado nessa junção, né, dessa visão de engenharia de software com essa questão cultural, né, que tem a ver com esses hábitos, é que eu procurei tangibilizar, né, esses comportamentos que eu vejo nos pilares, né? E aí eu trago uma citação do John Wooden aqui. O John Wooden, ele era um técnico de basquete americano, né, da liga universitária e tal. E para mim, essa frase desse cara é a melhor frase que fala sobre qualidade das coisas, né? E ele falou ali, ó, se você não tem tempo de fazer certo agora, né, de fazer o negócio direito, quando que você vai fazer de novo, entende? Então, existe uma linha tênue, assim, entre simplicidade e a coisa mal feita, né? A simplicidade é uma coisa que a gente sempre tem que buscar. A gente sempre tem que buscar como direcionador mesmo, de princípio de carreira, fazer a coisa mais simples possível. Mas fazer simples não significa fazer mal feito, né? Fazer simples não significa abrir mão dos princípios, não significa escrever um código que a pessoa do lado não consiga ler. Fazer simples não significa construir um software que não seja acessível, né? Fazer simples tem a ver com achar a linha mais reta possível para resolver aquele problema. Isso tem a ver com simplicidade. Simplicidade, fazer uma solução simples, tem muito mais a ver com simplificar a vida das pessoas que vão usar o software do que o código em si, né? Porque a gente pode ter um código muito simples que torna a vida do nosso usuário infernal, assim, né? Da mesma forma, a gente tem que ter o balanço disso. A gente pode ter uma feature mega simples para o usuário que torna a vida dos programadores infernais. E isso também não ajuda ninguém. Então, criar esse balanço, né? E conseguir ter esse manejamento. Agora, existe uma cartilha, né? Ou um checklist. Existem vários checklists, mas existe uma receita de bolo que nos diz, não tem. Cada situação requer uma solução inédita
Geralmente o software ele resolve um problema inédito, por isso que eu fico com tanta raiva de fazer CRUD, né? Porque CRUD talvez seja o código que existe para resolver um problema de cadastrar, né, o usuário, cliente, assim por diante. É o código mais repetido do mundo, digamos assim. Mas, geralmente, a gente se coloca na situação de repetir um código, né, de fazer um CRUD de novo, para resolver um problema que nunca foi resolvido, né, depois, né, com isso e assim por diante. Então, não existe receita de bolo para isso. E aí, o que eu vou trazer para vocês agora são esses pilares, no sentido de apresentar para vocês quais são as minhas opiniões, né? Opiniões pessoais e intransferíveis, que pode parecer besterol para vocês, mas é a maneira com que eu penso, né? E eu quero apresentar isso para vocês. Paulo, E se vocês não gostarem, é culpa da Glide, tá? eu só queria comentar que levantaram a mão aqui, então acho que alguém quer falar alguma coisa. Isso, fala aí. Não deixa eu falar sozinho. Eu vou aproveitar até beber uma água aqui. Ou a pessoa levantou a mão sem querer, não sei. Acontece também. Pode ter sido, mas pode continuar. Mas, galera, pode interromper. Eu só não vou conseguir ver que vocês estão levantando a mão, daí por isso que eu pedi para a Glide me ajudar aí, né? Mas fiquem à vontade, tá? Se vocês deixarem, eu falo 2 semanas sobre isso aqui. Então, vão me interrompendo. Eu vou tentar ficar dentro do tempo aqui, mas fiquem muito à vontade, tá? Agora tá me escutando? Tô ouvindo. Uhum. Até porque da outra vez meu microfone tinha bugado. Foi. GRUD seria tipo copiar e colar código? Não, CRUD, né? CRUD. CRUD é cadastro, né? Create, retrieve, né? Que seria a leitura, né? Imagina você fazendo um cadastrinho, né? Então, você fazer o código para poder inserir um novo item, fazer um código para você recuperar aquele item do storage, fazer um código para atualizar, né? Aquilo e fazer para deletar. Então, o CRUD é essa solução para você inserir um item, alterar, remover e assim por diante. Entendi, obrigado. Nunca tinha escutado. Beleza? Então tá. É coisa de... É cringe, né? Não, é mais do que cringe esse negócio de CRUD. Mas, enfim. Então, esses são os três pilares, né, que eu proponho, né, da maneira de pensar, né? Então, o primeiro que é a excelência técnica, e eu coloquei esse ícone de moto ali, porque para mim a excelência técnica é o veículo, assim, né? É o que nos leva longe, assim, né? É um negócio que faz com que a gente consiga chegar mais longe do que a gente chegaria sem ter aquilo, né? Então, para mim, a excelência técnica tem a ver com isso. A excelência técnica ela tem a ver com sustentabilidade, né? O quanto a gente consegue ir mais longe, né? Colaboração e ownership. O ownership eu não traduzi ali, porque é meio intraduzível, mas tem a ver com o quanto a gente se sente dono, né, daquilo que a gente está fazendo, né? Tem gente que fala que é comprometimento, tem a ver com comprometimento também, mas para mim a colaboração e esse ownership, ela é o combustível, né? A qualidade que você tem de colaboração e ownership vai determinar o quão longe você vai também. Então, por mais que você tenha um veículo muito bom, se você não colocar o combustível correto ali, você não vai sair do lugar. Então, sem a colaboração e ownership, não adianta a gente masterizar a arte de escrever código, né? A gente não vai ir muito longe, né? E a liderança técnica, que para mim tem a ver com direção, assim, né? Com orientação. Beleza, a gente tem um veículo bom, a gente tem o bom combustível, mas para onde que a gente vai, né? E para mim a liderança técnica é a ajuda, é aprender o caminho com pessoas que já caminharam aquele caminho, né? Então tem a ver com um pouco disso. Então, para mim, são os três elementos aí que traduzem e que tangibilizam assim um pouco o conjunto de comportamentos, né, que eu acho que a gente precisa ter para fazer isso.
E aí, falando sobre excelência técnica, eu vou passar bem rapidamente sobre esses pontos aqui, até porque não tem muito o que explicar, eles são mais práticos, mas beleza, eu sou um profissional, né? Eu sou uma pessoa engenheira de software e eu quero melhorar a minha excelência técnica. O que eu preciso fazer, né? Eu não vou trazer um checklist para vocês, eu vou trazer coisas que eu falo. Então, a primeira coisa, e isso aqui, até fica uma dica aqui, tem um livro do Andy Hunt, que é Pragmatic Programmer, The Pragmatic Programmer, o programador pragmático. E nesse livro, né, o Andy e o outro autor, eu não lembro o nome dele agora, eles trazem esse conceito, né, que eles falam que a gente tem que permanecer dry, né, que é seco, né, em inglês. E esse dry, para eles, é um acrônimo, né, para don't repeat yourself. Então, não se repita, né. Então, não faça as coisas repetidas vezes, né, automatize as coisas. E aqui, o que eles falam? Eles não falam assim, é proibido copiar e colar código. Não é isso que eles estão falando. Mas eles estão falando que a gente tem que se incomodar com isso, né? É como se a gente não gostasse de água e toda hora a gente fica se molhando, né? Beleza, a gente não vai morrer por se molhar, mas a gente não gosta de água, então aquilo nos incomoda, né? E aí até eles falam aqui, né, para a gente permanecer dry versus wet, que seria molhado, e aí o acronimo ali é fantástico, né? Write everything twice, né? A gente escreve tudo duas vezes, we enjoy typing, né? A gente adora digitar, e waste everyone's time, a gente desperdiça o tempo de todo mundo, né? Então tem a ver com isso, né? Pô, essa arquitetura que eu estou desenhando aqui, ela faz com que as pessoas tenham retrabalho, precisem fazer de novo coisas que já deveriam ser feitas, e assim por diante. Esse código que eu estou escrevendo, eu vou ter que ficar copiando e colando esse código através do sistema, e aí depois, na hora que eu descobrir um bug nesse código, eu vou ter que sair corrigindo esse bug em um monte de lugar, e provavelmente eu vou esquecer um dos lugares. Então, essa, né? Essa questão, estou me repetindo aqui, o que eu posso fazer para abstrair isso aqui para não ser tão repetitivo, né? Então, esse tipo de coisa, assim. Então, é muito mais do que um mantra, mas é um incômodo, né? Estou repetindo o código aqui. Será que deveria? Será que... Né? Às vezes a gente pode chegar até a conclusão que sim, deveria repetir esse código, mas se incomodar e não ser uma coisa colocada, né? Então, ter esse tipo de preocupação aumenta a nossa excelência técnica, né? Outra coisa, né? Teste automatizado, né? Teste automatizado, né? Principalmente eu sou, né? Como, né? Vocês podem estudar um pouco mais de Extreme Programming, de XP, e inclusive o Kent Beck, ele criou o JUnit, né? Então, que é o framework de teste unitário do Java, né? Que serve como modelo, né? Talvez a galera não goste mais de Java, mas que serve como modelo, né, para uma série de outros frameworks de teste unitário, né? Foi criado pelo Kent Beck, que é o autor de XP, e tem a ver com essa questão da qualidade ser responsabilidade de quem está fazendo, né? Então, eu sei que existem várias, né? Existe uma disciplina de teste de software dentro da engenharia de software, mas aquela disciplina, ela não é para uma pessoa separada fazer, é para aquele time. Então, a qualidade, né, da entrega, ela é responsabilidade do time como um todo. E os testes automatizados, principalmente quando eles são em TDD, né? Quando a gente escreve o teste antes de escrever o código, eles são ferramentas excepcionais, né? De excelência técnica, porque você escrever um código que seja testável é difícil, né? O que eu costumo dizer assim é que se você está tendo dificuldade de testar o teu próprio código, né, a partir de um outro código, significa que aquele design, aquela tua solução não está boa, né? Provavelmente outras pessoas não vão conseguir entender aquela solução e assim a coisa acontece, né? Então, adotar e fazer, né, escrever teste automatizado, né, muito mais teste unitário do que teste de interface, né,
ajuda a gente a melhorar na excelência técnica. Uma outra coisa que é excepcional é programação em par, que inclusive é uma outra prática do XP, né? É o quanto você programar junto com outras pessoas gera aquele resultado, né? Aquele código que a gente está fazendo muito melhor. Então, eu digo para vocês, eu sou um desenvolvedor experiente, né? Eu tive a possibilidade de fazer muita cagada de código na minha vida. E hoje, né, quando eu tenho que codar sozinho, eu olho para aquele meu código e aquele código não me satisfaz, assim. Não me satisfaz porque eu sei que se eu estivesse codando com outra pessoa junto, aquele código seria muito melhor, né? Então, tem isso, né? Então, programação em par é algo que aumenta muito a excelência técnica, né? Até porque o que acontece, né? Quando a gente está programando com outras pessoas junto, a gente ganha coragem de fazer a coisa certa, né? Que talvez quando a gente está programando sozinho, a gente abra concessões, mas quando a gente está programando em grupo, é mais fácil de manter a qualidade e os princípios e assim por diante, né? É o hábito do grupo, né? Então, isso é importante. Uma outra coisa que desenvolvedor nenhum pode viver sem é revisão de código, né? E aí, quando eu estou falando de revisão de código, é quando a gente submete aquele pedaço de código que a gente escreveu para outras pessoas criticarem, né? Darem feedback, né? E isso é o quê? É propriedade coletiva. Eu trabalho num grupo, escrevi um código aqui sozinho, eu vou apresentar esse meu código para o grupo para que eles aceitem aquele código. Porque daqui a pouco eles vão mexer naquele código, né? Então eles têm que se sentir confortáveis, né, com esse código. É formação, por quê? Porque quando a gente submete o nosso código para alguém olhar, aquela pessoa que está olhando o nosso código, ela aprende com a gente. É feedback, por quê? Porque aquela pessoa que está revisando o nosso código, ela fala, por que você fez assim? Por que você fez assado? Não seria melhor fazer daquele jeito? Então a gente melhora, a gente recebe feedback do que a gente está fazendo. E é melhoria contínua do código e melhoria nossa enquanto profissional. O que não é revisão de código, a gente não pode ter revisão de código como inspeção, né? Ah, então eu quero ver se aquela pessoa desenvolvedora está trabalhando de verdade. Aí eu vou fazer uma revisão para ver se está escrevendo código. E também não é microgestão, né? Para fazer essa microgestão. E outra coisa que aumenta absurdamente a excelência técnica nossa é a entrega contínua. É a capacidade que a gente tem de, com uma frequência muito alta, entregar pedacinhos de soluções para os nossos clientes. A excelência que a entrega contínua requer, ela faz da gente desenvolvedores excepcionais, assim. Vou ligar uma luzinha aqui faz da gente programadores muito excepcionais. Então, procurar a entrega contínua, né, continuous delivery é algo bem importante. Belezinha, gente? Tranquilos? Tranquilo. Acho que tá todo mundo tranquilo. Boa, então vamos lá. E para melhorar a colaboração né, o que a gente precisa? Muito ownership, né? E aí eu trago uma outra citação aqui do Kent Beck e falar assim, cara, o que é colaborar e o que é ser dono das coisas? Então, stay aware, né? O que é stay aware? É estar ligado com o que está acontecendo, né, ao nosso redor. Eu faço parte de uma equipe, eu tenho que olhar para a minha equipe e saber o que está acontecendo. Isso é colaboração e senso de dono, né? É olhar para a minha equipe, saber o que está acontecendo e adaptar a minha maneira de trabalhar, né? Para poder ajudar aquela equipe. E isso vai gerar mudança, né? Então, stay aware, adapt e change é o mindset, é a maneira de pensar para a gente melhorar a colaboração e ownership. Outra coisa que é muito importante, daí vocês podem perguntar para a Glide isso, né? Porque eu sou chatão com esse negócio de board, de card, Trello e assim por diante. Então, é ter essa questão de fluxo e valor. Então, a gente saber que aquilo que a gente está fazendo, o progresso que a gente está tendo, está entregando valor na mão dos usuários. E a gente está muito preocupado com o que o time está entregando,
né? Então, a pessoa que é colaboradora, né, e a pessoa que é dona daquilo, ela se preocupa com o andamento das coisas, e não só com o andamento das tarefas individuais, com o andamento do que o time está fazendo, da entrega de valor e assim por diante. Então, olhar para isso tem a ver com colaboração. Outra coisa, propriedade coletiva do código, que eu falei um pouquinho da inspeção. Aquele código que a gente está escrevendo, né, em par ou às vezes individualmente, a gente submete aquele código e aquele código é aceito pelo nosso grupo. Então, aquele código passa a ser de todo mundo. E quando eu falo que o código é de todo mundo, significa que todo mundo tem o direito e o dever de mexer naquele código, né? Seja, eu não gosto muito de Java, está escrito em Java, deixa para outra pessoa. Não, eu vou aprender Java, se for necessário, para poder mexer naquele código que também é meu, né? Então, essa é a colaboração. E uma outra coisa bem importante relacionada a comprometimento, né, a ownership, é como que a gente aborda bugs de vida técnica e tal, né? Nas empresas que eu passei, né, existia muito, né, essa questão de, a gente tem aqui tarefas para fazer, né, um backlog de coisas para fazer, e do ladinho tinha um backlog de bugs para resolver, né? E aí eu sempre pergunto para as pessoas, vocês gostam de bugs no código de vocês? E as pessoas geralmente falam que não. Daí eu falei, se você não gosta de bug, por que você estoca eles? Porque aquele backlog é um estoque de bugs, você está guardando bug para resolver depois e tal. Então, a maneira com que você aborda a qualidade do software tem a ver com a gente ter essa questão de dono. E, às vezes, a gente tem que dizer não para coisas novas para poder melhorar a qualidade daquela base de código, no caso de dívida técnica, ou a qualidade do produto que a gente está entregando, né? Então, olhar para isso tem a ver com ownership. E estou indo para os finalmente aqui, galera. Então, uma outra coisa, né, que é a liderança, então, né? E aí, quando a gente fala de liderança, eu não estou falando de um cargo de gestão, por exemplo, né? De você ser coordenadora ou gerente das pessoas. Eu estou falando sobre você assumir um papel de dizer como é que a banda vai tocar naquele momento, naquela situação, porque você já passou por aquela situação, então, eu sei por onde andar, vou liderar, né? E aí eu sempre falo para as minhas pessoas, assim, para as pessoas que trabalham comigo, assumir essa posição de tech lead, assim. E essa posição de tech lead, e esse site é legal, porque ele tem a ver com essa questão, que é o quanto a gente é líder no nosso dia a dia, o quanto a gente é líder de maneira hands-on, assim, a gente lidera, né, fazendo o que tem que fazer, e o quanto a gente é arquiteto no sentido de olhar o problema que a gente está resolvendo e construir junto com o time, facilitar o time para chegar numa solução que resolva aquele problema de maneira técnica, né? Uma outra perspectiva, um outro aspecto da liderança é a liderança pelo exemplo, né? Que é muito mais do que você ficar dizendo o que as pessoas devem fazer, e você viver aqueles princípios, você fazer aquilo no teu dia a dia, e à medida que você vai criando esses seguidores, né, essas pessoas que estão próximas de você, essas pessoas elas vão ver o resultado e vão começar a copiar. Então, isso é a liderança, por exemplo. E na hora que a pessoa começou a copiar o teu comportamento, essa pessoa ela fez isso porque ela quis fazer. Então, ela pegou aquilo para ela. Então, não é você dizendo para a pessoa o que ou como ela deveria fazer. É ela se dando conta de que aquela maneira com que você está exemplificando é a maneira legal de fazer. Então, a liderança, por exemplo, ela influencia mais gente de uma maneira mais perene. Uma característica também da liderança técnica, né? É primeiro saber que ninguém motiva ninguém. Não existe esse negócio, eu vou motivar o meu time e assim por diante. Não, a motivação é uma coisa intrínseca, né? A única pessoa que consegue motivar é a pessoa mesmo. Só ela pode se motivar. Mas a pessoa na liderança, ela consegue saber que uma pessoa que tem um propósito claro, ela sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Ela tem autonomia para fazer do jeito que ela acha que tem que fazer. E ela é instigada a fazer a coisa sempre melhor do que fez ontem. Ela vai ser uma pessoa motivada.
ela vai conseguir se motivar. Óbvio que tem outros fatores, mas numa linha geral, a gente manejando propósito, dando para as pessoas propósito, deixando elas livres para fazer do jeito que elas acham que tem que fazer, e fazendo com que essas pessoas sempre procurem ter a melhoria, né? Elas vão estar motivadas. E é isso que a liderança faz. E uma outra coisa, maturidade, é crescer, né? A gente precisa crescer, né? E saber que coisas ruins acontecem todos os dias, não que a gente tenha que ficar inerte a coisas ruins que acontecem, a gente tem que reclamar e assim por diante, mas a gente não pode carregar coisas do passado, né? Pô, aconteceu um negócio, a pessoa falou um negócio que eu não gostaria que ela falasse. Eu vou lá e vou falar para ela, ó, não gostei daquilo que você falou, mas amanhã é outro dia. Aquilo passou, não tem como voltar atrás. Então, maturidade também tem a ver com como a gente lida com essas coisas. Então, vamos lá fazer um fechamento aqui e resumir, né, o que a gente falou até agora. É que cultura de engenharia pode ser tanto salvação quanto perdição, né? A cultura, né, ela pode levar a gente para um lugar muito legal, pode levar a gente para um lugar muito ruim. E a engenharia, a maneira com que a gente constrói software também. Então, a gente tem que cuidar muito disso, né? Tem que ser muito intencional, né? A gente precisa ter coragem para fazer a coisa certa. Às vezes, a coisa certa ser feita requer a gente ter conflito e falar não para as pessoas. E, pô, a gente tem uma certa dificuldade de entrar em situações conflituosas, ter conversas difíceis e tal, mas para fazer a coisa certa, às vezes isso é necessário, e a gente precisa ter a coragem para fazer isso, né? Fazer certo fica mais fácil à medida que a gente faça, né? Então, no começo, testar o código, fazer TDD e tal, cara, parece muito difícil de fazer. Mas à medida que a gente vai pegando fluência naquilo, a coisa vai facilitando e vai ficando bem mais legal de fazer. E aí, o que eu falo para vocês? Comecem a mudança que vocês querem fazer, comecem hoje, não deixem para amanhã. Tem que ser hoje, né? Sejam intencionais, a decisão é sua e o resultado também. Então, tenham intenção nas coisas que vocês façam. Não façam a coisa por fazer, né? Façam porque vocês estão prevendo uma coisa maior. Isso significa que vocês vão acertar sempre? Duvido. A gente vai errar na maioria das vezes. Mas a intenção é saber que a gente tem uma decisão e aquela decisão tem ônus e bônus. O bônus e o ônus são nossos, né? A gente tem que ser donos deles. E uma outra coisa, ninguém vai entender os seus movimentos se você não cantar o teu jogo. Então, cantem o jogo. Ah, eu estou fazendo isso por causa disso, disso, daquilo. Eu vou fazer aquilo por causa disso, disso, daquilo. Toda hora que a gente canta o nosso jogo, a gente diz para as pessoas o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, a gente ganha uma ótima oportunidade de ter uma pessoa colaboradora, né? Da pessoa falar, cara, já fiz isso, não vai por esse caminho, né? E aí a gente poupa um tempão e a gente consegue fazer as coisas que precisa fazer. Então, é um pouco disso. Glide, me ajuda aí, temos tempinho para fazer a pesquisinha? Sempre tem, né? Então Vai tá, em frente. gente, eu vou precisar da ajuda de vocês para uma pesquisa de carreira, né? Esse QR Code aqui, ele leva vocês para o Slido, ou Slido, ou Slido, que é uma ferramenta de pesquisa, e que eu queria da colaboração de vocês para responder essas questões aqui, que inclusive estão aparecendo na tela aqui. Vocês podem me ajudar aí, respondendo, rapidamente? Vocês estão vendo a tela mexer, né? Sim, dá pra ver. Tô abrindo aqui no celular. Muito boa. Muito legal. Ó, tivemos 4 pessoas colaborando aí com a nossa pesquisa. Muito bom. 6 agora, olha. 7 e tal. Muito legal, né? Enquanto vocês vão me ajudando, eu já vou passar para a próxima, tá? Que eu tenho três perguntinhas dessas, bem rápidas. Assim. Eu estou fazendo essa pesquisa
justamente para entender um pouquinho, né, de vocês, assim, que estão nessa fase, né, da carreira, né, de início da carreira, o quanto vocês têm ideia, né, e o quanto vocês entendem de protagonismo de carreira e tal. E depois que eu fizer essa pesquisa, eu estou fazendo com vários grupos, eu vou liberar para vocês também os resultados, porque vocês estão construindo junto comigo aí, tá? Eu vou passar para a próxima, para a gente poder ir. Vai aparecer um próximo aqui, preciso da ajuda de vocês de novo. Quem já respondeu, responde de novo, tá? Por favor. É continuação. E aí, Glide, conta uma história aí enquanto a gente vai respondendo a pesquisinha. Eu tô respondendo aqui também, daí fica difícil. Ah, foi mal. Naquela parte de mudança, eu vi que você gosta de colocar citações nos slides. Eu acho que tem uma citação que cabe muito bem, que é desse camarada aqui. Eu vou mandar no chat do BBB. Manda, por favor. Que era um general, e a citação é: nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo. Ah, exatamente. Eu conheço essa citação. É um tal de Patton, ou algo parecido assim, né? Helmut von Moltke. Eu não sei falar, é alemão. Boa. Mas é isso aí mesmo, né? Porque a gente pode planejar a vida inteira, né? Na hora que a gente vai executar o plano, aí a gente sofre essa questão, né? É aquele negócio, né? Ah, você dribla para cá, dribla para lá e tal, no jogo de futebol. Aí o jogador, né, fala assim, mas você já combinou com o adversário isso, né? É exatamente assim. Vou passar para a próxima aqui, última. Essa aí é uma palavrinha mesmo para vocês colocarem, né? O que vem na cabeça de vocês, né? Quando vocês pensam nisso. Ó, surgiu até o Bolsonaro ali. Massa, gente, massa. Muito bom. Demais, gente. Vou encerrar aqui a pesquisa agora, né? Agradeço muito, 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 né, a oportunidade, né, de falar com vocês e a ajuda que vocês me deram nessa pesquisa. Sei que a gente estourou o tempo aí bastantinho e tal. Então, meus contatos aqui, tirem foto desse slide, tirem print e tal. Depois entrem em contato pelo e-mail, pelo LinkedIn, né? Vamos conversar. Eu sou bastante acessível e eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Beleza? Deixa eu encerrar aqui E é isso, gente. Obrigado aí. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Glide, pelo convite. Imagina, obrigada por você, por ter vindo, compartilhar a experiência, que é sempre muito bom te ouvir, né? Eu imagino que não deve ter sido só eu que gostou dessa apresentação, mas valeu você pelo seu tempo. Imagino que não deve ser muito fácil de achar um tempinho assim, né? Essa vida corrida, mas obrigada por ter vindo, a palestra foi sensacional. Não sei se os outros querem dar opinião também, mas eu curti bastante. Acho que é isso aí. A gente pode encerrar aqui. Beleza. E fechou. Muito obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço. Obrigado, Dante, aí pela dica de citação. Vou usar. Valeu, Glide. Obrigado. Até mais. Abraço, gente. Até mais. Valeu.